Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto extremamente importante para os cristãos, verdadeiros cristãos. Saber detalhes do arrebatamento, quando vai acontecer, quais são os sinais que precedem, né? Quem vai participar do arrebatamento. Eu hoje estou gravando aqui com a câmera, vocês estão me vendo aqui no cantinho superior direito da tela, tá bom? E hoje nós vamos falar do assunto que é muito importante: arrebatamento da igreja. Então vamos lá: arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Essas imagens, elas não são perfeitas, mas elas são feitas pela inteligência artificial. Então, o mais próximo que nós conseguimos foram essas imagens para servir de fundo para o nosso estudo, ok? Eu queria fazer uma introdução bem rápida. No Carnaval agora de 2024, no Rio de Janeiro, a Baby Consuelo, no carro de som na avenida, falou sobre o arrebatamento da igreja que vai acontecer dentro dos próximos 5, 10 anos. E a Ivete Sangalo estava no carro também, pelo que eu entendi, disse que ia macetar o Apocalipse, que não ia conseguir. Ninguém consegue macetar o Apocalipse. O Apocalipse já está acontecendo. Veja bem, aqui, ó, no canto, exatamente onde está o meu rosto, eu vou colocar aqui o card da playlist de Estudando o Livro de Apocalipse, né? Desvendando o Livro de Apocalipse. São uma série de estudos que nós estamos fazendo, uma após a outra, então é com muito carinho, com muito cuidado. E nós estamos também fazendo esses vídeos avulsos, que são vídeos sobre assuntos que interessam a igreja, tá bom? Aí eu vou colocar aqui em cima. Para você, se você não viu ainda, para esse vídeo, vai lá, assiste, já tem 4 aulas, assiste as aulas ou marca, abre uma nova janela para depois que você acabar de assistir este vídeo, poder então assistir esses vídeos, as aulas de Desvendando o Apocalipse, que é muito, muito interessante. Ou seja, ninguém pode impedir o Apocalipse. O diabo quer impedir o Apocalipse. Muitas pessoas não sabem o que é Apocalipse, acham que é destruição, e lá no curso nós explicamos que o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, é, de fato, uma consolação para os verdadeiros cristãos. Tá bom? Então, isso não vai acontecer. O que a Ivete Sangalo fez, nós não sabemos sobre que influência ela estava, mas o que ela falou não procede, não vai acontecer. Tá bom? Então, continuemos. Nós separamos o nosso estudo em 5 perguntas. A primeira pergunta é: o que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? Então, é uma coisa muito importante a gente ver o que é o arrebatamento, tá bom? Então, vamos lá. O arrebatamento. Definição geral do arrebatamento. O arrebatamento é um evento em que os crentes verdadeiros em Jesus Cristo, tanto vivos quanto mortos, serão instantaneamente levados da terra para encontrar o Senhor nos céus, antes do período da tribulação final. Essa definição é uma definição pré- ou mesotribulacionista. Mais à frente nós vamos falar sobre o que significa definição ou interpretação do pré-tribulacionismo ou do mesotribulacionismo, ou ainda do mid-tribulacionismo, que é como o pessoal chama, tá bom? Então eu vou agora passar
para o estudo. Vou tirar a minha imagem da tela, vou passar para o estudo. E nós vamos continuar conversando sobre o que é o arrebatamento, tá bom? O arrebatamento da igreja é um evento escatológico cristão que envolve a crença de que os crentes em Jesus Cristo serão repentinamente levados da terra para se encontrar com ele nos céus. É uma parte fundamental da doutrina cristã relacionada à segunda vinda de Cristo, que está também baseada em várias passagens bíblicas, especialmente 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 e 1 Coríntios 15:52. Então nós vamos ler o texto bíblico que fala sobre isso. Primeiro, vamos em primeira carta aos Tessalonicenses 4:16, 17. Está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52 está escrito o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando à igreja de Corinto. Então, é uma mensagem para a igreja. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É interessante essa percepção clara, né, de que é o arrebatamento. Tá bom? Então, voltemos ao nosso estudo. Continuando. Quais são os sinais que precederão o arrebatamento? Presta bem atenção, não há uma data na Bíblia. Não há especificação clara e inequívoca do dia e da hora. Mas há sinais. Eu espero que vocês não estejam escutando esse barulho externo, mas, infelizmente, ele está aí. Não há uma data clara, mas há sinais específicos e nós devemos estar atentos, nós os que queremos ser arrebatados, porque os que não querem ser arrebatados vão passar por uma grande tribulação e eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Quais são os sinais? Deixa eu puxar aqui para ficar, a minha cabeça, para ficar mais fácil de ler. Primeiro, o aumento de ensinos antibíblicos nas igrejas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Abençoado Timóteo, né? E então tá lá. Ensinos antibíblicos, né? Isso tem acontecido muito desde o século XIX, tá bom? Surgiram várias seitas, e eu não vou citar aqui para que não haja nenhum milímetro de ninguém, tá bom? Mas ultimamente a gente tem visto, pelo menos na igreja brasileira e na igreja que há influência brasileira em outras partes do mundo, os mesmos ensinamentos errados. Doutrina da prosperidade, rosa ungida, sal grosso,
E outras doutrinas, como isso não tem nada a ver, trazer o mundo para dentro da igreja não tem nada a ver. É a cultura do teu não tem nada a ver. Ou seja, estão trazendo para dentro da igreja, os cultos, os efeitos de teatro, os efeitos de cinema, para atrair músicas que não têm conteúdo evangélico, são muito mais de dança, de coisas estranhas ao evangelho normal, que estão aí para atrair os jovens, para fixar os jovens, para fixar as pessoas, para dar um momento de entretenimento às pessoas. Isso são doutrinas estranhas. Quer dizer, está crescendo. Vamos ver lá o texto bíblico relacionado à primeira carta a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Vamos lá. Aumento de ensinos antibíblicos nas igrejas. Isso está aos montes. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. O que tem acontecido muito? Doutrinas humanas, doutrinas que não têm fundamento espiritual, têm uma aparência de espírito. Você não pode tomar café, você não pode comer carne, você não pode comer carne de porco, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode tocar, mas não pode manusear. E isso tudo é doutrina humana e doutrina de demônios, né? As pessoas se perderem no meio do culto, rodando. Não estou dizendo isso, não estou falando nada contra a manifestação do Espírito, mas há muita coisa que não é de Deus. Lembrando que há, sim, uma influência maligna que se faz parecer com o Espírito Santo. Temos que ter atenção. Vamos voltar lá. Aumento da impiedade na raça humana, segundo carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Essa é uma marca muito relevante. Essa marca é a marca da impiedade, é a marca que precede a marca da besta. Tá? Eu vou colocar aqui em cima, tá certo? O card do vídeo que eu fiz da marca da besta, para você também ver. Se você não viu, dá uma paradinha aqui, vai lá ver, depois volta. É muito importante que você conheça também este vídeo, tá bom? Então vamos lá a nossa captura de tela. Aumento da impiedade na raça humana. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz: características malignas precedentes ou predecessoras do sinal da besta, tá? Vão marcar um sinal, ou seja, será um sinal claro que o arrebatamento está próximo. Bom, vamos ler então. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. São pessoas que preferem morrer com a razão do que manter a amizade, manter o laço de amor. Caluniadores, e aí nesse caluniadores eu já aproveito e faço um acréscimo. Os que são fofoqueiros, quem normalmente faz fofoca é um caluniador, vai cair em alguma calúnia, porque ouviu falar algo que não presenciou. E como está escrito, no adágio popular, quem conta um ponto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Tá certo? Vai sempre falar alguma coisa que vai crescer. São incontinentes, pessoas que não se contêm, se perdem na raiva, se perdem na tristeza, se perdem no desvario sexual, na vontade de beber e outras coisas. São pessoas cruéis, que não têm misericórdia, sem amor para com os bons, eu diria sem amor para com todos. São traidores, não se importam de trair as pessoas que estão ao redor. São obstinados, passam por cima de todo mundo, pisam em todo mundo, são orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, atenção, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo vai dizer, destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, porém nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, você vê que hoje, isso é muito comum. Você não pode mais confiar em ninguém. Você não pode mais se fiar em ninguém, porque as pessoas não têm mais empatia, não têm mais misericórdia. Esse é um sinal forte de que Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Não fique dormindo, acorde. Voltemos lá. Perversão da raça humana. Mateus 24, 23 a 31. O que é perversão? Vamos lá no estudo. Perversão da raça humana. Mateus 24, 23 a 31. Apostasia na igreja e a perversão da raça humana, semelhante ao que aconteceu no dilúvio, em preparação da segunda vinda de Cristo. Quem é pré-tribulacionista e mesotribulacionista acredita que o arrebatamento é diferente, são eventos diferentes da segunda vinda de Cristo. Porém, todos os sinais da segunda vinda de Cristo são sinais que o arrebatamento está próximo. Tá bom? Então vamos ler. 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganaria até os escolhidos. Preste atenção. Se fora possível, enganaria até os escolhidos. Cuidado com o que você está vendo, você está acreditando. A Bíblia é a referência. Fora da Bíblia,
a doutrina que o fulano, a doutrina que a igreja, a doutrina que não está de acordo com a Bíblia, você deve rejeitar. Atenção, não se faz doutrina de 1, 2 versículos. Se uma doutrina tiver um versículo ou 2 versículos que estejam contra ela, então é bom você avaliar essa doutrina, porque provavelmente ela não é bíblica. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou os urubus. Né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as suas estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rios de cangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma ou a outra extremidade dos céus. Esses últimos versículos são claramente a segunda vinda de Jesus para reinar. Tá bom? Mas vai acontecer, eu creio que vai acontecer um arrebatamento antes disso, que será um arrebatamento em que só os crentes saberão aquele momento. E haverá muita comoção no mundo. Haverá muita comoção no mundo. Porque quem não for levado no arrebatamento vai ficar para a grande tribulação. E vai sofrer. E na grande tribulação será perseguido e morto. E os crentes que perceberem que não foram, vão ficar entrar em desespero. E o mundo vai entrar em desespero. Porque tu imagina, os pequenos, os filhos, as crianças serão arrebatadas porque elas têm a cobertura do sangue de Jesus, porque ainda não receberam, não têm o pecado dentro da sua consciência, ainda não interiorizaram o pecado. Então o sangue de Jesus vale também para elas. Imagina as mães, vai dizer naquele momento, ai das grávidas, porque haverá uma comoção imensa. Se você não subir com o seu filhinho, ele sobe e você fica. Olha o desespero. Pais e mães, avós e avós, pensem bem. O arrebatamento é algo muito importante. Então, os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo para reinar também são sinais da vinda do arrebatamento, da chegada do arrebatamento. Tá bom? A perversão da raça humana. Vamos voltar lá. Perversão da raça humana. Apostasia, perversão da raça humana. Vai dizer também, em alguns textos, que assim como eram nos dias de Noé, assim será também nos últimos tempos. Ou seja, a humanidade estará completamente perdida, sem temor, casando-se, dando-se em casamento, fazendo as suas coisas, sem se aperceber do que está chegando. Ok? É muito importante você ficar atento a esse sinal. A revelação do anticristo. Nós saberemos quando o anticristo chegar à Terra? Sim, nós saberemos. Então você não vai saber a data e a hora, mas você vai ver.
olha, apareceu aí um sujeito que está mexendo no mundo. Vamos ver lá. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta tudo quanto se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá? Atenção. Atenção. Onde é o templo de Deus? Israel. Hoje ele está destruído, mas os judeus têm interesse, Israel tem interesse em reerguer o templo de Deus. E vai dizer que aquele homem gostaria ou vai sentar no trono de Deus, lá no Santo dos Santos, querendo parecer Deus. Isso é um sinal. Não vos lembrais dessas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco? Jesus falando, estava revelando a João, e Jesus estava lembrando aos que ouviram a ele em viva voz. Agora sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Alguns dizem aqui que é o Espírito Santo que o detém e que vai ser retirado da terra. Eu não acredito nisso, porque se Deus tirar o Espírito Santo da terra, ninguém mais se converte, porque é Ele que dá testemunho da verdade, da justiça e do juízo. Porque já o mistério da injustiça opera, desde o tempo que houve a revelação do Apocalipse. Somente há um agora que o retém até que do meio seja tirado. Quem é esse elemento que do meio será tirado? A igreja, o arrebatamento da igreja vai ser tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, segunda vinda de Jesus. Esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creiam na verdade, antes tiveram prazer na mentira. É interessante isso, operação na mentira. Muitas pessoas hoje estão acreditam em mentirosos, se deixam levar por mentiras, porque querem ouvir coisas doces, coisas que não as desagradem. Então preste atenção nisso, se você não está no meio dessa confusão. Também está escrito aqui que o Daniel 9:27 vai dizer assim: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. Daniel, cerca de 500 anos antes de Jesus, recebeu uma revelação um período de 70 semanas sobre o povo judeu. E o anjo vai descrever detalhes de quando passa cada etapa. Até as 69 semanas é quando o Messias será tirado. Ou seja, a 69ª semana acabou, o fim da 69ª acabou, quando Jesus morreu e ressuscitou. As semanas são semanas de 7 dias, e cada 7 dias equivale a 1 ano. Então foram 483 anos, desde a revelação de Daniel até que Jesus morreu e ressuscitou. Restou então uma semana.
Só que Deus parece que tem dois relógios. O primeiro relógio é o relógio dos judeus. Quando Jesus morreu, ele travou o relógio dos judeus e disparou o relógio da igreja. Então a igreja está no período da graça, onde a igreja está tendo tempo, os gentios estão tendo tempo de conhecer a Deus. Quando chegar no tempo do início da 70ª semana, da última semana de Daniel, tá? O anticristo, tá? O filho da iniquidade, fará uma aliança com muitos por uma semana. E é na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação virá o assolador até a consumação. Isso até a consumação. Então, quando a gente fala que alguns creem na pré-tribulacionismo, no mesotribulacionismo e no pós-tribulacionismo, nós estamos dizendo, na verdade, que alguns creem que o arrebatamento será no início, ou antes, ou logo no início da última semana de Daniel, que é a última semana dos judeus, tá bom? Povo judaico, judeu, povo israelense. Os mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento vai acontecer na metade da semana, porque ali o anticristo mostrará realmente a sua face, quem ele verdadeiramente é. Nos primeiros 3 anos e meio, ele parecerá um cordeiro, um lobo com pele de cordeiro. Quando a igreja for retirada, aí ele revelará realmente a sua face. O diabo em pessoa, reinando sobre o mundo. E os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento só virá depois do fim dessa semana. A questão do pós-tribulacionista, para mim, é uma coisa muito complexa, porque a palavra de Deus diz que ele não deixará a sua igreja passar pela grande tribulação. Passará pela tribulação, mas não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é o julgamento de Deus para o mundo. Voltemos então. Quando irá acontecer? Eu já me antecipei, já dei spoiler, então vamos lá ver quando irá acontecer isso. Explicação, né? Eu vou ter aqui a explicação das correntes. Interpretação está errada, explicação. Vamos colocar a imagem aqui. Meso, pré, meso e pós-tribulacionista. Acabei de explicar, né? Quem acredita no pré-tribulacionismo, ou seja, acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da última semana de Daniel. Antes da última semana de Daniel. Né? Quem é pós-tribulacionista, mesotribulacionista, acredita que vai. Bom, quem é pré-tribulacionista, né, acredita que, como está em 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E também, Apocalipse 2,10, nada temos das coisas que há de parecer. Eis que o diabo lançará algum de vós, para que sejais tentados. Terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso Jesus está escrevendo à igreja de Esmirna. Né? O pós-tribulacionista está aqui, a referência está em João 16:33.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os pós-tribulacionistas acreditam que o juízo de Deus virá sobre a igreja também. Jesus falou de tribulação, não de grande tribulação. Eu penso dessa forma. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Eles acreditam que a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento acontecerão simultaneamente. Isso significa que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio dessa forma, tá bom? Midi-tribulacionismo. Também uso um termo aqui que está em Apocalipse 11, 3 a 12. Eu gosto mais de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 3. Quando Jesus escreve à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja de Filadélfia, que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que havia sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então existe uma promessa de Deus para a igreja fiel. Filadélfia é tida como uma igreja fiel. Tá bom? Nós vamos começar o estudo das igrejas. Já estamos começando. E novamente eu colocarei aqui em cima. Aqui o vídeo da preparação, o vídeo do resumo das igrejas, tá bom? Para você assistir e entender. Vamos continuar. Quem vai participar do arrebatamento? Isso é muito importante, porque também há muita dúvida com relação a isso. Quem é que vai participar? Crentes em Jesus Cristo. Isso aí não adianta. Você vai dizer para mim, mas o fulano é bonzinho, é perfeitinho, mas entenda, se ele não for crente em Jesus, não vai para o arrebatamento, tá bom? Ele não vai para o arrebatamento. Pode ser bonzinho, pode ser o que for. Se não for crente em Jesus Cristo, não vai para o arrebatamento. Tá certo? Tá claro isso? Então, que fique bem claro. Vivos e mortos no Senhor, aqueles que viveram, crendo em Jesus, morreram, e nós que estivermos vivos naquele momento do arrebatamento. Isto está lá em Primeira Carta aos Tessalonicenses. Primeira Carta aos Tessalonicenses. Deixe-me ver. E não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalonicenses.
Peço desculpa pelos sinos da Igreja Católica. Sejais ignorantes a respeito dos que ainda dormem. Ele estava escrevendo para que os crentes não ficassem tristes a respeito daqueles que creram e morreram, né? Como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer como ele, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, é muito importante entender que primeiro os que morreram em Cristo, depois nós. Independente da nacionalidade, etnia, cor, se é um país desenvolvido, se é um país subdesenvolvido, para Deus não importa isso. Está lá em Apocalipse 7, 19 e 17. Então, atenção para não fazermos distinções, né? Que Deus não fará distinção. Então está aqui. Vou ler só o Apocalipse 7, 9. É o que trata desse assunto. Depois dessas coisas, olhei. Eis aqui uma multidão, a qual ninguém se podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, não é certo ficar fazendo distinção, tá? Não é certo, porque Deus não faz distinção de ninguém. Se é muito culto, se é pouco culto, se é muito importante, se é pouco importante, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, para Deus é a mesma coisa. Atenção, os crentes que serão arrebatados não serão de uma denominação. Aquelas denominações que dizem que só serão arrebatados os que forem daquela denominação, aquilo ali tem característica de ser seita. Seita é exclusivista, acho que só eles serão arrebatados. Isso não é verdade. Outra coisa, quem está esperando pelo arrebatamento? Você está esperando pelo arrebatamento? É algo importante, porque se você não está esperando pelo arrebatamento, há uma coisa errada. Você provavelmente está dormindo, não está acordado, não está ligado nas coisas que estão acontecendo, está dormente. E aí eu vou ler para você Mateus 25, de 1 a 13, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Enquanto o esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram se prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Atenção, você que não está esperando o arrebatamento, você vai ficar. O crente tem que estar ligado no arrebatamento. Os sinais estão acontecendo, então, o que eu estou vendo? Tá? É isso que o Roberto falou? É apostasia, incredulidade, é a corrupção, é o mundo entrando na igreja, as coisas estão acontecendo na política. Então, essas coisas, elas são precursoras, tá bom? Do arrebatamento. Se você não está ligado no arrebatamento, infelizmente você vai ficar. Por que é importante ir no arrebatamento, ser arrebatado? A principal razão é estar com Cristo. Nos céus, enquanto a ira de Deus é despejada sobre a terra. Se a igreja, se você não for no arrebatamento da igreja, a ira de Deus será despejada sobre a terra. E é muito terrível essa ira. Está lá escrito em Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, atenção, não durma, fique esperto, porque logo, logo, Jesus estará à porta. Como o Baby Consuelo falou, deu entre 5 e 10 anos para o arrebatamento acontecer. Eu também creio que é em torno disso mesmo, tá bom? Escreva nos comentários aí no vídeo se você está gostando. Eu sei que é um assunto longo, às vezes cansa, mas escreve aí para eu saber que você chegou até esse momento. Arrebatamento, escreve nos comentários para eu saber. Arrebatamento, ou eu quero participar do arrebatamento. Eu não estou dormindo, estou acordado. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like. O seu like ajuda muito, porque o YouTube entende que é relevante. Ele faz com que esse vídeo vá para mais pessoas. Ele indica o vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação. Na sua rede social, pegue o link desse vídeo e bote na sua rede social para outras pessoas, no Facebook, no Instagram, né? No WhatsApp, para que as pessoas possam acessar o YouTube e possam ver o vídeo, possam comentar e possam dar o seu like ou o seu dislike e possam interagir para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo importante. Tá bom? Comente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho todos para receber todos os vídeos que nós lançarmos. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!